Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 58, A crise iminente. Parte 2. O grupo avançou. Gondo estava os liderando. Como Gondo costumava viajar no subsolo, ele não estava muito familiarizado com a superfície. Portanto, teve que confiar em seu senso de direção sobre o terreno quando se tratava de avançar. Inicialmente, Ainz estava preocupado, mas depois de ver Gondo avançar sem hesitar, começou a confiar no homem. Depois de algum tempo, já confiava totalmente a tarefa de orientação a ele. O fato era que Gondo não tinha motivos para deliberadamente fazer Ainz se perder, ainda mais agora que os Quagoas estavam atacando sua capital. Sendo esse o caso, não deve haver nenhum problema em deixá-lo liderar o caminho. Sob a liderança de Gondo, as feras mágicas de aura se moviam pela neve como se fosse uma planície gramada. Elas possuíam alta destreza e grande resistência, como esperado de feras mágicas de alto nível. Mesmo no ar rarefeito das montanhas cobertas de neve e carregando Ainz e os outros em suas costas, a velocidade delas não diminuiu nem um pouco. O grupo se dirigia para o norte a mais de 100 km por hora. Eles haviam avistado vários monstros voadores durante sua jornada, mas só bastou alguns rosnados ameaçadores das feras mágicas que todos se assustaram. Graças a isso, seu tempo de viagem fora reduzido ao mínimo. Em menos de um dia já haviam alcançado a única cidade do Arf remanescente, Feogera. Ainz guiou sua fera até Gondo e fez uma pergunta. E então, Gondo? A cidade sulista de Feorraio foi acessada através de uma fissura na montanha. Feogera também tem algo assim. Se fosse esse o caso, eles precisariam procurar um caminho. Gondo, que inicialmente tinha ficado assustado com a feira mágica que lhe foi cedida, agora estava acostumado a montá-la, respondeu. A maioria das cidades onde os Dwarfs vivem é assim. Mas Feogera foi projetada com considerações para o comércio em larga escala com humanos, então é um pouco diferente de Feorraio. Em primeiro lugar, é fácil para os humanos encontrarem e, para minimizar qualquer desconforto para os visitantes, eles construíram uma enorme fortaleza no lado de fora. Vai saber qual é assim que ver. Ainz olhou nos arredores depois de ouvir, mas ainda não conseguiu encontrar nenhum traço de estrutura. Só fica visível se formos mais para nordeste. As palavras de Gondo estavam cheias de confiança. Parece que ele tinha certeza de onde ir. Já que era o único que poderia liderá-los, não havia nada que Ainz pudesse fazer, então só restara dar um voto de confiança. Enquanto dizia sei, Ainz conjurou uma message. Os Quagoas capturados foram levados para Nazarick. Lá, foram questionados e, assim, usaram o conhecimento adquirido para suplementar o relatório de Gondo. Os Quagoas eram uma raça que se submetia aos fortes, mas os Quagoas da Cordilheira. As Erlisiana estavam divididos em 8 clãs, todos unidos sob o rei dos clãs. Havia aproximadamente 80.000 indivíduos se somados. Depois de analisar esta informação, Ainz carimbou-os como uma raça que não tinha nenhum apelo pessoal. Se tivesse que escolher entre ajudar os Dwarfs ou os Quagoas, Ainz escolheria o primeiro sem hesitação. Porém, ele soube que os metais que os Quagoa comiam quando jovens determinavam sua força quando adultos. Sendo assim, o que aconteceria se os deixasse comer os metais de Nazarick, poderia dar origem a um indivíduo poderoso. Ainz também ponderou a respeito de haver minérios prismáticos no reino Dwarf. Mesmo sem base para afirmar, talvez esse rei dos clãs tivesse alcançado sua posição comendo um dos metais raros de Yggdrasil. Se ele fosse forte o suficiente, valeria a pena capturá-lo e conduzir investigações. Melhor não descartar eles logo de cara, já que são propícios a obedecer ao reino feiticeiro, mas não estou confiante de poder alimentar mais 80.000 bocas. Bem, preciso me esforçar para criar o país que eu quero. O país que Ainz queria. Uma nação onde muitas raças viviam em harmonia sob o seu governo.
Uma nação que seria um reflexo da imagem que ele e seus companheiros tinham da guilda Inzongon. Uma nação onde seus amigos, onde quer que estivessem, poderiam viver com felicidade. Com seus ideais em mente, ele deveria mostrar aos Quagoas alguma misericórdia. Mas se jurarem lealdade a mim, onde devo colocá-los? Esta montanha é meio inerte. Que tal a cordilheira ao sul de Errantel? Só que pode haver outras raças lá. Que saco! Os Lizardmen têm o mesmo nível de tecnologia que eles. Talvez minha experiência em os governar possa servir. Qualquer coisa é só deixar o Coquiltus lidar com eles. Após considerar um lado, Ainz considerou o lado oposto da moeda. E se não se submeterem a mim? Devo eu governá-los pela força, ou exterminá-los? Devo matar todos os adultos e usar as crianças para experimentos. Forçá-los em um clã e, em seguida, dominar como eu bem entender. Enquanto considerava os vários lados do prisma, um grito de Gondo interrompeu a linha de pensamento de Ainz. Ela. Ainz olhou para onde Gondo estava apontando, e com certeza, havia algo que parecia uma fortaleza construída contra a encosta da montanha. O grupo rumou direto. Embora houvessem muitas maneiras de se esconder, não havia sentido em fazê-lo e, portanto, avançaram sem qualquer cautela. Ao se aproximarem da fortaleza, os defensores que lá estavam os avistaram e as sentinelas entraram em alerta. Muito parecido com o que faria antes de um discurso de vendas, Ainz inspecionou suas roupas e certificou-se de que seu manto estava limpo e sem amassados. Claro, era um item mágico e não podia ser rasgado ou enrugado, mas suas memórias como Suzuki Satoru lhe diziam para fazê-lo. Assim que se aproximaram da fortaleza, os dwarfs ergueram as balestras e miraram dos balestreiros. Os únicos que poderiam ser letalmente feridas pelos virotes eram Gondo e Zembero. Ainz pensou em deixar que eles dois negociassem, provando assim que não tinham intenções hostis, mas poderia resultar que fossem atingidos por disparos se as coisas dessem errado, então deixou isso de lado. Em vez disso, Ainz procederia primeiro, enquanto Gondo e Zembero apareceriam posteriormente. Ele parou sua feira fora do alcance efetivo das balestras e depois desmontou. Por ainda estarem dentro do alcance máximo das balestras, ele ordenou que Chautier e Aura ficassem e protegessem Gondo e Zembero. Depois disso, tudo que restou foram estratégias anti-jogador. Se houvesse algum jogador, ele tomaria imediatamente uma postura defensiva e recuaria. Embora não pudesse confirmar a presença ou ausência de jogadores durante suas conversas com Gondo na estrada até aqui, era mais provável que não existissem. Mas o passado lhe ensinou que descuidos poderiam resultar na perda dos NPCs, os filhos, e Ainz não queria experimentar isso novamente. Todos os dwarfs que os observavam tinham a mesma expressão rígida. Graças às suas barbas frondosas, Ainz não conseguia diferenciar um do outro, se fosse para defini-los resumidamente seriam cômicos. Suprimindo o desejo de rir, Ainz se adiantou, fingindo um ar de calma. Ele levantou as mãos, para mostrar que não tinha intenção hostil. Quando se aproximou da fortaleza, fique parado onde está. Um grito de aviso soou. Quem o fez parecia apreensivo. Mesmo sendo um Dead, Ainz não podia deixar de suspirar internamente e pensou, isso é uma péssima recepção para alguém que não está mostrando hostilidade. Por que veio aqui, um Dead? Ainz acariciou o seu brilhante zigomático. Eu sou o rei feiticeiro Ainz Ogon do reino feiticeiro, e vim para forjar um relacionamento amigável com a nação dos dwarfs. Não atacaremos se não nos atacar, relaxem e abaixem suas armas. Confusão apareceu nos olhos dos dwarfs que assistiam tudo das janelas e balestreiros. Ainz aproveitou a chance para continuar falando. Depois de capturar os Quagoas que invadiram Feorraio, fiquei sabendo de seus planos de atacar este lugar. Se não tem fé que seu exército dê conta, então meu reino prestará assistência de bom grado. Creio que assim começaremos nossa amizade com o pé direito. Ele sorriu, mas como não tinha pele, a benevolência de seu gesto não foi transferida para o lado oposto. E aquele dos nossos atrás de você? Ele é um refém.
Parece que os dwarfs ainda estavam cautelosos. Que rude. Eu sou um rei, sabe? Isso é maneira de falar com um rei. Os dwarfs se entreolharam e então um deles respondeu: não, não, espere, prove que você é realmente um rei. Então é isso? Isso faz sentido. Ainz concordou, então, permita-me apresentá-lo. Ele é um de vocês, Gondo, o ferreiro, eu o conheci em Felraio. Ainz mostrou os movimentos dignos, que dedicou muito tempo praticando. Com o ar de um líder nascido e criado no berço da realeza, ele gesticulou para seu subordinado dar um passo à frente. Um profundo sentimento de satisfação encheu Ainz quando ouviu os suspiros de reverência vindo dos dwarfs. Parece que suas longas horas de prática não foram em vão. Agora que Gondo estava aqui, Ainz, que estava de bom humor, mostrou outra pose de um rei gracioso e cedeu o palco para ele. Desculpe a inconveniência, mas poderia entrar na fortaleza e explicar a situação para eles em detalhes. Claro, pode contar comigo. Gondo avançou para os portões da fortaleza e pediu permissão para entrar, mas os portões não abriram. Qual problema? Eu não sei. Talvez algo tenha acontecido. É realmente ele. É mesmo o Gondo, o esquisitão. Talvez alguém tenha usado magia para roubar o rosto dele. Ainz franziu a testa enquanto ouvia as vozes dos dwarfs. Ficar alerta era muito importante, uma precaução que ele aprovava. Ainda assim, eles não seriam capazes de progredir se ninguém confiasse neles. A caminho ele ficou sabendo da possibilidade de encontrarem algum conhecido de Gondo. Se o fosse o caso, seria uma sorte tanto. Gondo pode provar seu conhecimento a respeito da cidade. Dizer coisas como, onde mora, algo que só uma pessoa que viveu na cidade saberia. Sim, mais tarde vou até te contar umas coisinhas que sei da esposa dele. Tem um restaurante chamado Pavilhão da Barba de Ouro Preto. A gerente de lá tem uma cara que parece uma bigorna. A comida é horrível, mas o guisado até que é bom. Gondo ficou quieto e Ainz observou os dwarfs ficarem em silêncio. Logo depois, parecia que finalmente tinham algo a dizer. Mas você é um idiota. Lá não é para comer, é para beber. Os sabores das cervejas stouts de lá são os melhores. Deixa de ser mentiroso. A cerveja de cogumelo vermelho que é a mais deliciosa. Você não sabe o que diz, o vinho turvo deles é o melhor. Bateu até uma sede só de imaginar o gosto. Nenhum de vocês sabem de nada. O melhor lugar para beber é na Dama Barbuda. Ainz fez uma anotação mental de que os dwarfs gostavam muito da cerveja e então respondeu, e então? Aceitam que este é um verdadeiro Gondo. A propósito, tudo que viemos fazer aqui, é informá-los de que os Quagoas estão tentando contornar a Grande Fenda e atacar essa cidade. Tudo que precisa fazer é enviar nossa advertência para os responsáveis em comando. Desta forma, meu país terá cumprido seu dever, mesmo que o ataque dos Quagoas seja brutal. Seria muito perturbador se nos acusasse por não os avisar. Vários dwarfs voltaram para dentro da fortaleza. E algum tempo passou. Parece que estavam tendo uma discussão. Espere aí. Vamos enviar um relatório ao nosso comandante-chefe. De acordo com Gondo, essa pessoa era a mais condecorada e de mais alta patente nas forças armadas desse país. Parece que perceberam que isso tinha que ir para a sua mais alta autoridade. Ainz não reprimiu sua risada. Houve um ruído barulhento e, quando Ainz olhou para sua fonte, viu que os dwarfs tinham apontado suas balestras mais uma vez. A respiração deles estava irregular, pareciam estar sob a influência de fortes emoções. Merda! Ficaram com raiva porque eu ri. Perdão. Enfim, tudo bem se apenas o Gondo entrar. Ele provou suas origens, não é? Não, ele não pode. Não temos permissão, fique aí. Espere aí. Ele não estava rindo deles, mas parece que os aborreceu do mesmo jeito. As fortes emoções de Ainz foram suprimidas, mas pequenas ondas emocionais ainda poderiam passar despercebidas.
Como uma empresa reagiria se um vendedor a quem nunca haviam encontrado antes sorrisse como se escondesse algo? Ainz ficou irritado consigo mesmo por não pensar nisso. O que resultou em atrito desnecessário. Eu deveria ter mais cuidado. Pensou enquanto se afastava com Gondo. Assim, eles ficaram esperando por algum tempo. Quando o Jirknive veio me visitar, fiz questão de oferecer refrescos, mobília e tudo mais para ficarem bem à vontade. Esses dwarfs não fazem essas coisas. Se bem que, as circunstâncias são diferentes daquelas. Em contraste com a visita agendada de Jirknive, Ainz era essencialmente um vendedor ambulante. Ele deveria ser grato que não o expulsaram no local. Além disso, considerando seu corpo, ele não seria capaz de desfrutar de qualquer bebida que lhe dessem. Mas pelas informações que eu trouxe, esperava no mínimo uma resposta à altura. Deixa quieto, vou usar isso como base para as negociações diplomáticas oficiais. Por agora é melhor me contentar com a situação. Por via das dúvidas, seria melhor mudar seu visual para evitar qualquer ofensa. Primeiro, ele sacou uma versão falsa do cajado de Ainz Olgoon. Era uma cópia esteticamente perfeita, até no metal usado em sua construção. No entanto, era apenas isso, não possuía nenhum décimo do poder do original, era simplesmente uma amálgama com joias que tinham a mesma cor do original. Ainz imbuiu o cajado com um brilho vermelho, que rapidamente escureceu. Porque tinha uma função como essa. A obsessão por detalhes de seus companheiros chegava a ser irritante. Não parecia estar ligado à sua própria aura. Ainz irradiava um halo negro atrás dele, mas, como esperado, a aura do cajado não mudou. É apenas um efeito visual. Houve um barulho repentino, que tirou Ainz de seus pensamentos. Quando se virou para olhar a fonte do som, ele viu 3 dwarfs sentados no chão. Eles se pareciam com os dwarfs que geriam a fortaleza, mas, ao mesmo tempo, pareciam mais impressionantes. Na verdade, 2 deles estavam mais bem vestidos do que o outro. Provavelmente era um soldado da fortaleza e os outros 2 seriam seus superiores. Porque os 3 estão sentados lá. Conversar sentado assim é a etiqueta dos dwarfs. E me encaram sem nem mesmo piscar. Não é possível que seja a expressão padrão deles. Suas bocas estavam escondidas por suas barbas, por isso era difícil ver a aparência que tinham em seus rostos. Ainz, confuso, estendeu a mão para os dwarfs lá sentados. Pode-se tomar isso como a intenção de ajudá-los, ou de apertar as mãos. Mas, na verdade, ele queria dizer-lhes que preferia conversar em pé. Era difícil adaptar-se a diferentes culturas. Se cometesse alguma gafe, o outro lado poderia se ofender. Se o agredissem com a represália de deveria pelo menos ter aprendido um pouco dos costumes de nosso país já que deseja formar um relacionamento, ele não teria nada a dizer em resposta. Embora estivesse muito desconfortável com tudo, Ainz agradeceu ao seu rosto imóvel e manteve a mão estendida. Os dwarfs olhavam para cima e para baixo, entre o rosto e as mãos de Ainz, com um olhar preocupado. Será que estão com medo de mim? Bem, dado que eu pareço assim, não é algo que posso evitar, não é? Mas acho que é normal esperar esse tipo de reação. Embora também o tenha temido em Errantel, eles não reagiram dessa maneira. Portanto, pode ser que estender a mão de uma pessoa de alta patente fosse indelicado nessa sociedade. No final, o preocupado Ainz decidiu saudá-los pela mão. Já que tem tempo a perder com essa inutilidade, é provável que os Quagoas ainda não chegaram. Se atacassem, talvez seja possível fazer com que nos devam um grande favor, mas apenas avisá-los sobre isso já contaria como um pequeno favor, melhor ir sem pressa. Ah, que pena! Enfim, qual deles será o líder? Olá, eu sou o rei feiticeiro Ainz Olgoon. Os senhores são os cavalheiros que estão encarregados de me receber. Ele não sabia qual dos superiores era de maior hierarquia, então os abordou sem comprometer-se. Um dos dwarfs assentiu com força, como se estivesse tentando tirar algo do rosto. Grum. Eu sou o homem encarregado dos militares.
Militares, entendi. O comandante-chefe, eu presumo. Ainz ficou surpreso. Ele não esperava que o melhor homem deles viesse pessoalmente. Será que já ouviram falar do reino feiticeiro antes? Ou melhor, foi porque eu trouxe notícias na hora certa. Suponho que a questão dos Quagoas ainda persiste. Eu peço desculpas por lhe fazer vir pessoalmente durante esse momento inoportuno, comandante-chefe. Os olhos do comandante-chefe se arregalaram. Então sabe o porquê estou aqui. Sei o quê? Ainz pensou. Naturalmente, não disse nada. É claro que eu sei. Ele acenou magnanimamente, da maneira régia que havia praticado muitas vezes antes. Entendo. Como sabe, de alguma forma paramos o avanço dos Quagoas por enquanto, quero dizer, estamos tentando pará-los no momento. Ainz queria perguntar até onde o Dwarf imaginava que seu conhecimento sobre a situação abrangia, mas como já havia fingido que estava bem informado, essa abordagem estava fora de cogitação. Será que vazou algo sobre mim? Tudo que podia fazer era se agarrar a esse pensamento enquanto aguardava a resposta. Antes disso, ouvi de meus homens que obteve suas informações depois de questionar alguns Quagoas capturados em Fel-Raio. Tem alguma evidência que comprove sua afirmação? Agondo, um cidadão deste país. Evidência material. Então quer ver os Quagoas que capturei? Eu posso trazer vários aqui e pode perguntar a eles pessoalmente. Respondeu sem enrolar. Merece minha sinceridade. Nesse ritmo, uma evacuação para Fel-Raio será muito difícil. Comandante. Julgando pelo tom de reprovação do homem ao lado do comandante-chefe, Ainz imaginou que o comandante-chefe estava falando segredos militares na sua frente. Contudo, o comandante-chefe calmamente continuou. Sua Majestade já sabe. É como ele disse, o fato de que alguém que deveria estar comandando na linha de frente está aqui, é um sinal mais que claro de um impasse. Como ele já sabe, fica fácil imaginar o que nossas tropas, sem quaisquer reforços vindo a galope, pretendem fazer. Mas eu só perguntei por educação. Claro, Ainz não podia falar a verdade. Em vez disso, assentiu da maneira que havia praticado. O comandante-chefe descreveu o terrível estado em que se encontravam. A fortaleza que defendia a grande fenda havia caído e eles haviam sido forçados de volta à sua linha defensiva final. Apenas um portão ficava entre eles e o inimigo e, se caísse, o inimigo entraria na cidade fazendo um grande massacre. Enquanto originalmente planejavam comprar algum tempo para as pessoas fugirem para Fel-Raio, ficou claro que a sobrevivência de toda a espécie estaria incerta se o plano não fosse radicalmente alterado. Depois que Ainz soube das dificuldades que os Dwarfs enfrentavam, ele sorriu por dentro. Parece que a sorte estava sorrindo para ele. Tenho uma proposta. Posso emprestar uso de minhas forças para derrotar os Quagoas. O que me diz? O comandante-chefe estreitou os olhos, como se quisesse esconder alguma emoção. Pode mesmo fazer isso. Mas se, tradicionalmente falando, seria necessário colocar os termos de uma transação por escrito antes que um contrato pudesse ser assinado. Havia muitas vantagens em lidar com as coisas dessa maneira. Entretanto, se ele de bom grado emprestasse sua força, ganharia a gratidão de todos os presentes. Pode-se obter ganhos com um empréstimo que não se poderia com um acordo por escrito, e Ainz estava mirando nisso. Entre o tangível e o intangível costumava ser mais problemático. Era como almoçar em um restaurante e pagar apenas quando sua consciência o dissesse para fazê-lo. Assim, havia a chance de pagar um preço muito acima do necessário. Como era mesmo o ditado, ter o olho maior que a barriga. Punito Moçan disse isso? Depois de tantos esforços para encontrar sua nação, mancharia a minha imagem se um país com o qual desejo fazer amizade fosse destruído. Não pretende aceitar minha ajuda. Mas se não tivermos a aprovação do Conselho, se ainda há tempo, é algo que podemos discutir com eles. Apenas fiz a minha oferta de ajuda. A decisão final é sua.
Imagino que coisas importantes devam ser decididas pelo Conselho, mas creio que esteja ciente de como essas sessões vão do amanhecer ao anoitecer e, no fim, não dão em nada. Embora seja uma pena deixar que minha jornada até aqui seja desperdiçada, espero que não seja o caso. Vossa Majestade está confiante em repelir os Quagoas. Se forem do calibre dos que vimos em Feel-Raio, será bem fácil. Ao lado dele, Gondo acenou com a cabeça. Claro, afirmo-me baseando na possibilidade de ainda não terem invadido sua cidade. Em meio ao caos, é difícil manter as baixas apenas nos inimigos. Eu acredito que não desejaria ficar de mãos atadas enquanto invadem sua cidade. Me corrija se eu estiver errado, mas essa pequena lacuna de tempo é sua última chance, não é? Uma expressão amarga apareceu no rosto do comandante-chefe. Quantos dias restam? Quanto tempo o portão aguentará? As incisões de Ain sobre o assunto pareciam ter deixado a mente do comandante-chefe ser maleável à sua vontade. Compreendo. Vossa Majestade, eu rezo para que nos empreste a força de sua nação. Comandante-chefe. Outro soldado gritou em voz de pânico, o comandante-chefe apenas olhou fixamente. Então pediu uma breve licença a Ains antes de levar o outro homem a alguma distância para uma conversa privada. Ains pôde ouvir fragmentos de conversas, como isso é ruim, de Quagoas, nós ainda, crise iminente, de todo modo e assim por diante. Em resumo, seria difícil conseguirem lidar sozinhos com os Quagoas, então deveriam aproveitar essa oportunidade e apostar tudo ou nada. Parece que chegou a hora de um último empurrão. Infundindo força em sua voz, Ains gritou, ainda não decidiu o futuro da sua nação.